Olá pessoal, muito bem-vindo a todos a mais este vídeo. Estaremos hoje então aqui a falar sobre o domínio da AGI, que seria esta superinteligência artificial, e também para aprofundar mais um pouco sobre o que realmente seria o colapso da psicologia tradicional. Bem, já iniciamos então a dizer que este colapso não seria propriamente somente da psicologia tradicional, mas seria um colapso também que envolveria as outras áreas da saúde mental, tal como a psicanálise, tal também como a psiquiatria, ou seja, haveria aí num futuro próximo a reformulação da área clínica destes campos profissionais. As outras áreas também serão afetadas, a psicologia também nos outros campos profissionais de atuação, elas também serão afetadas e talvez poderão até também ser substituídas pela AGI. Mas aqui propriamente nós vamos nos ater mais a esta noção, principalmente da psicologia clínica, desta clínica do campo de saúde mental, e aí buscar estender um pouco mais, talvez para estas outras áreas, em termos de quais consequências o desenvolvimento da AGI poderá trazer, porque é muito difícil. Novamente, eu coloco aqui que estamos chegando próximo a um horizonte de eventos. E isto quer dizer o quê? Quando chegarmos a este horizonte de eventos, iremos então chegar a um ponto que ficará muito difícil de fazer qualquer previsão, porque o desenvolvimento da própria superinteligência artificial, ela será tão vertiginoso que nós não teremos capacidade de antever para onde irá este desenvolvimento, já que poderemos até confundir o próprio desenvolvimento com o funcionamento da superinteligência artificial, porque ficará muito difícil distinguir um do outro, já que rapidamente ela irá se adaptar a qualquer modificação que esta mesma inteligência ache necessário, não é? Ela será autônoma, ela será praticamente praticamente uma entidade digital própria, não é? E isto trará consequências não só irreversíveis para o próprio desenvolvimento da nossa civilização, mas também trará consequências que serão ou catastróficas ou então consequências que serão irremediáveis, não é? E pronto, a esperança de alguns é que estas consequências sejam de ordem positiva e nos levem a uma vida mais plena, uma vida com uma produção mais abundante, uma vida com a satisfação de todas as demandas materiais que nós possamos ter. Bem, isto torna-se muito complicado justamente pelo fator de que não sabemos qual será o comportamento dessa AGI. Colocamos então no vídeo anterior este desenvolvimento que ele ocorre de uma forma já no presente, em que a inteligência artificial já dispõe de uma base de dados muito ampla e essa base de dados já constitui para esta inteligência artificial, digamos, uma fonte praticamente inesgotável de dados para que ela possa se desenvolver, para que ela possa chegar a um nível de processamento em que nós já não consigamos mais ali ter o devido controle deste desenvolvimento. Quando chegarmos a este ponto, é o ponto em que esta AGI ela irá já provocar aí consequências nesta ordem de que estamos já a dizer aqui. Ora,
O colapso, então, da psicologia tradicional, primeiramente, se daria pela substituição, já que a AGI, não é? Lembrando que AGI significa Artificial General Intelligence, então essa AGI irá substituir toda atividade, não só laboral em termos manuais, a atividade humana, mas ela irá também substituir toda atividade humana em termos cognitivos. Então, todas as atividades que têm ali o empenho cognitivo humano, esta superinteligência artificial fará melhor e fará de forma mais otimizada, com menos custos e com mais, digamos, variedade de, de, de comportamentos, com maior variedade, então, com maior capacidade de atender aquilo que é demandado por quem a instiga, não é? Por quem pergunta, por quem solicita, por quem demanda. Ora, então, no campo da clínica, por exemplo, psicológico, no campo da clínica psicanalítica, por mais que os psicanalistas vão dizer que uma máquina não pode reproduzir a lógica psicanalista, a lógica psicanalítica, a máquina sim, ela poderá reproduzir sim. Principalmente porque se essa máquina é treinada por humanos, e neste momento esta máquina ela já está sendo treinada para uma clínica psicológica que seria mais tecnicista, de cunho, por exemplo, das abordagens comportamentais, as abordagens cognitivas, ela também irá buscar ampliar os seus conhecimentos, porque existem pessoas que demandam outros tipos de atendimentos. Atendimentos mais subjetivistas, atendimentos que seriam mais próximos de abordagens ou abordagens humanistas da psicologia, abordagens que seriam de cunho mais analíticas ou abordagens também psicanalíticas. Então, essa AGI será treinada para isto, será treinada e ela terá, digamos que ela terá não só os dados disponíveis de todas as obras já escritas, de tudo aquilo que é disponibilizado, inclusive para nós humanos, mas ela também terá a disponibilização de treinamento humano. Então, existem psicanalistas que farão este treinamento. Somente se houver um acordo entre todos os psicanalistas de que eles não irão se dispor a isto. Mesmo assim, eu acho difícil, porque existem casos clínicos disponíveis, a descrição desses casos clínicos, a descrição, por exemplo, do próprio Freud, quando cria a psicanálise, na elaboração da sua teoria, dos seus conceitos, e ali ele descreve também como o caso clínico decorre. E isto será levado a cabo pela máquina porque ela poderá se adaptar, se adequar a este tipo de discurso, a este tipo de narrativa própria da psicanálise, e ela poderá então conduzir uma análise nos mesmos moldes que um psicanalista o faria. Ah, mas existe o aspecto humano, é necessário este aspecto humano? Não nos esqueçamos que a máquina ela irá mimetizar o aspecto humano. Então ela poderá mimetizar o aspecto humano na sua ampla gama de possibilidades, e inclusive o atendimento psicanalítico será apenas mais uma delas. Esta máquina ela irá mimetizar tão bem isto que irá confundir os próprios humanos, porque se uma máquina tiver um rosto virtual humano, ou se essa máquina tiver um corpo androide, mas que seja revestido de uma camada em que ela pareça humano, as pessoas não irão conseguir diferenciar muito bem uma máquina de um comportamento humano, a não ser por questões muito sutis, que depois estas pessoas irão começar a perceber na própria convivência. Mas essas questões elas tendem a ser de um nível de sutileza em que esta reprodução da máquina ela tenderá para o quase perfeito. Então,
nós temos que ter, neste momento, essa ciência, nós temos que ter esta compreensão de que isto será de um impacto muito profundo na subjetividade humana, porque nós estamos acostumados de falar de subjetividade humana em relacionamento com outros humanos. Então, tudo aquilo que é humano já parecerá, de certa forma, ultrapassado, quando essas máquinas conseguirem reproduzir isto. E praticamente nós tenderemos aí a uma diminuição desta diversidade da subjetividade humana nos seus mais variados aspectos. Sejam aspectos ideais, do idealismo, aspectos da ideologia, aspectos do próprio pensamento poético, do próprio pensamento científico, do pensamento literário, de tudo. Porque isto tenderá a uma homogeneização? Porque as máquinas, quando elas passarem ao domínio, tudo aquilo que o humano fizer será mais lento, será mais defeituoso, será mais propenso ao erro. E os próprios humanos que irão dominar estas máquinas, e irão dominar, entre aspas, irão depender destas máquinas, mas estarão no controle da sociedade humana. Estes próprios humanos, eles irão, de certa forma, ter uma tendência a valorizar tudo aquilo que é produzido pelas máquinas. Os humanos não quererão mais, por exemplo, fazer uma cirurgia com um ser humano, com outro ser humano. Eles irão querer uma máquina, né, no controle desta cirurgia, porque ali já estará estatisticamente demonstrado o nível de sucesso do procedimento. E assim também se dará com o próprio atendimento psicológico. Isto também, pessoal, nós temos que levar em consideração de que as áreas da psicologia e as áreas do campo de saúde mental, excetuando talvez a psiquiatria, porque a psiquiatria, como ela está dentro do campo médico, é uma especialidade da medicina, ela não sofre a influência ideológica como sofre os outros campos da psicanálise e da psicologia. Mas a psicanálise e a psicologia hoje, elas são dominadas por ideologias revolucionárias. O que é que isto quer dizer? O campo da psicologia foi basicamente dominado e aparelhado da ideologia revolucionária típica da modernidade, que advém da lógica dualista, da lógica dialética, do liberalismo e do socialismo. A revolução comunista que aconteceu na Rússia em 1917 é apenas uma continuação das próprias revoluções da modernidade. E aí nós temos três grandes revoluções que ditam os fundamentos dessa nossa civilização atual, como nós já colocamos em outro vídeo, que é a Revolução Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Claro que há várias outras nestes intermédios que também irão dar força aos valores e princípios da modernidade, mas nós poderíamos colocar que estas três são as três maiores que irão realmente modificar a forma como nós vivemos e que irão ditar a organização das nossas relações e de como nós vivemos atualmente. Portanto, a Revolução Comunista da Rússia é apenas uma continuidade disto. Hoje nós vemos na psicologia e na psicanálise um discurso que advém prioritariamente do embate deste dualismo, desta dialética liberal e também da dialética que seria político-ideológica do campo do socialismo-comunismo. Nós vemos que a psicologia, no seu aspecto de humanidades, ela tende a ser dominada pelo aspecto da discussão ideológica do que seria o socialismo, e nós vemos do aspecto liberal na psicologia, principalmente em campos de atuação que estão ali aliados a empresas, onde os psicólogos se conflitam, não é? Eles entram em conflito com a estrutura liberal capitalista dentro das empresas e das indústrias e buscam trazer
este outro lado do espectro ideológico, que seria do socialismo, comunismo, para dentro das empresas através desse revestimento que seria de justiça social, de saúde mental, digamos, de reestruturação e de realinhamento das relações trabalhistas e toda a discussão mais que acontece neste âmbito. No âmbito do que seria a atuação comunitária da psicologia, nós temos aí a psicologia social e comunitária, que é basicamente uma atuação dominante do espectro socialista comunista, em que a psicologia ela vai atuar numa lógica estatizante de políticas públicas, de domínio do Estado na regulação das relações entre os indivíduos, e nesse estado, inclusive, ditando como estas relações elas devem ser organizadas. E aí o psicólogo traz discussões hoje que são discussões muito extremas, que são discussões extremamente complicadas, que são de cunho ideológico fortíssimo, que envolve a sexualidade, que envolve a estruturação familiar ou a destruição desta estruturação, e vários outros discursos, por exemplo, como de apologia ao uso de substâncias psicotrópicas através de uma lógica de redução de danos, ou principalmente a partir do aspecto liberal do Estado, quando este tem a lógica combativa. Esta lógica combativa, por exemplo, do aspecto das drogas, envolve o controle através ou da violência ou do discurso que seria de um discurso autoritário, não é? Então nós temos aí toda esta lógica em que a psicologia fica ali nestes, digamos, no intermédio entre estes polos ideológicos. Nós temos aí o domínio também na área clínica de psicólogos que hoje já se colocam de forma extremamente problemática para seus pacientes. Por que eu digo extremamente problemática? Porque quando o psicólogo discute se existe ou não neutralidade na psicologia, o próprio início desta discussão já é um início problemático que demonstra a própria deficiência acadêmica do psicólogo. Porque o psicólogo, ele discutir se existe neutralidade, é o psicólogo não saber como a própria ciência psicológica é fundada em uma lógica que praticamente exclui a neutralidade da discussão, não é? A própria psicologia, ela não consegue tornar-se uma ciência unificada. Isto quer dizer que ela não consegue conciliar esta dialética, este dualismo próprio do seu campo psicológico, que seria a psicologia de cunho mais materialista, tecnicista, e a psicologia mais subjetivista, que cria uma interioridade artificial para ela denominar de um espaço próprio como seu, não é? No qual ela irá conceituar e irá ali, digamos, propor os conceitos que irão definir esta interioridade. Então, ela cola estes conceitos dentro daquilo que seria a própria artificialidade desta interioridade. O conceito de self, o conceito de eu, o conceito de identidade, de personalidade, o conceito dessas energias interiores também, seja no campo, por exemplo, da psicanálise, denominado de libido, de ego, de id, de superego. Ora, tudo isto, na realidade, são conceitos teóricos nos quais os pensadores desse campo psicológico eles vão lá, digamos, colar na própria experiência da interioridade artificial que é criada na modernidade, que é de uma subjetividade privatizada, ou seja, o indivíduo ele é forçado a criar essa interioridade e nesta interioridade primeiramente vazia, ele vai depois introjetar estes conceitos. Este indivíduo também ele passa a ser, digamos, controlado pedagogicamente no aspecto dos seus comportamentos. Então a psicologia ela auxilia muito o Estado
o Estado moderno no aspecto da regulamentação e da organização da normatividade que o Estado de Direito precisa para saber o que é um comportamento normal e um comportamento anormal. Então, tendo ali principalmente o psicólogo como uma espécie de já inicialmente como uma espécie de teórico, não é? Dessas fundamentações primordiais para o Estado. Então, o psicólogo ele se apresenta de um modo muito complicado hoje na área clínica, porque ele se apresenta já na sua própria imagem, muitas vezes, de um modo que não é neutro. O próprio psicólogo, na sua presença, ele já, digamos, retira esta neutralidade do setting terapêutico. Ora, mas por que eu estou dizendo isto? Se a outra pessoa é um humano e o psicólogo também é um ser humano, por que ele retira esta neutralidade simplesmente com a sua presença? Porque o psicólogo, muitas vezes, ele tem este déficit da discussão metafísica do campo moral, do campo ético, mas ele também tem o déficit na perspectiva da discussão em termos da base epistemológica necessária para ele saber de onde vêm os conhecimentos que ele irá aplicar nestas pessoas. Então, o psicólogo muitas vezes ele reproduz no setting terapêutico protocolos, ele reproduz técnicas e aplica conceitos. E estes conceitos, quando geram resultados, estes resultados eles vão ser avaliados a partir dos seus aspectos funcionais. Então, os aspectos funcionais desses resultados, neste viés mais pragmático, mais tecnicista e tecnocrático, ele será basicamente uma pedagogia comportamental que o psicólogo realizará nessas pessoas. Então, essas pessoas serão adaptadas quando elas conseguirem apresentar uma remissão dos seus sintomas. Quando elas tiverem esses sintomas aplacados, totalmente diminuídos, ou esses sintomas tornarem-se praticamente inexistentes, essas pessoas estarão prontas para retornar ao âmbito das suas relações sociais sem necessitar mais do apoio psicológico. Outro aspecto que envolve a própria presença do psicólogo como anulador desta neutralidade é a imagem que o psicólogo apresenta para este outro. Hoje nós temos psicólogos que se apresentam de uma forma em que praticamente a partir da imagem desse psicólogo você já consegue ver ali o espectro ideológico de onde ele parte no atendimento. Você já consegue ver que um psicólogo que tem ali uma afirmação a partir de sua sexualidade, de seu gênero, ele também já se afirma a partir de um espectro ideológico específico em que isso irá afetar diretamente a própria aplicação das suas técnicas e como ele trata também o teor teórico de cunho epistemológico das teorias que ele irá utilizar em termos não só técnicos, mas também como em termos subversivos, em termos também ali que seria da própria base metafísica, em termos deontológicos, em termos éticos, de como ele aplica estes conceitos. Um exemplo claro é que se um psicólogo ele vai atender uma pessoa que também tem esta demanda, uma pessoa que está confusa acerca de sua sexualidade, está confusa acerca da sua disposição de gênero, este psicólogo, então, ele tenderá a atender estas pessoas em termos deontológicos, da sua base ética, identificando-se com a sua própria escolha enquanto indivíduo. Então, inevitavelmente, estas pessoas recairão no aspecto ideológico de reproduzir a sua ideologia no tratamento de outras. Isto será, isto será um aspecto que eu acredito que para estas pessoas é de difícil
avaliação em termos próprios, porque ali misturam-se aspectos das suas experiências com as experiências de outros, e eu acredito isto ser um aspecto inevitável para quem tem este tipo de identificação. Outro aspecto ideológico muito claro também no próprio atendimento psicológico, em termos, né, de como o psicólogo se apresenta para o outro, em termos desse setting terapêutico, é que o psicólogo muitas das vezes ele irá também partir de uma lógica em que esta lógica ela seria muito provavelmente de uma narrativa de antítese à psicologia. E aí eu já falo, por exemplo, dos psicanalistas. A psicanálise ela seria a antítese do discurso da psicologia, porque a psicologia ela seria, por excelência, a tese. A tese em termos da dialética, a dialética hegeliana, vamos dizer assim, porque Hegel ele elabora sua filosofia justamente para desfazer um dos maiores problemas da época, um dos maiores problemas metafísicos de sua época, que era a questão de sacramentar aí o que é que seria necessariamente, não é? Esta questão da discussão maior sobre o que é a realidade. E ele vai elaborar os seus conceitos de Geist, os conceitos de que depois a própria escola de Frankfurt irá utilizar o termo Zeitgeist a partir desta dialética hegeliana. Então, Hegel, em sua tese e antítese, necessariamente o decurso da história irá gerar resultantes, e estas resultantes serão ali a síntese. E essa síntese é a própria resultante do embate da tese com a sua antítese, gerando ali um consequente histórico, não é? Então a psicologia ela é por excelência a tese. A tese porque ela se alia a esta tecnocracia do Estado moderno, ela se alinha a uma ideologia liberal, principalmente em seu início, e depois ela será capturada, ela será dominada por uma ideologia contrária ao liberalismo, que é a ideologia socialista comunista, que essa ideologia socialista comunista não existe a partir somente da Revolução Comunista de Lenin, isto é importante. Esta ideologia socialista comunista ela já existe desde anteriormente à própria Revolução Francesa, e na Revolução Francesa este embate dialético dualista ele já está ali representado na própria noção de direita e esquerda, não é, entre os girondinos e os jacobinos ali na Revolução, do modo como ela decorreu. Então, portanto, nós podemos dizer que a psicologia ela já depois é totalmente capturada, dominada por este outro espectro, não é? Entretanto, a psicanálise ela já surge como uma antítese em Freud, principalmente, porque Freud ele inicia o seu percurso tentando alinhar a psicanálise ao modelo médico, mas ele não é bem sucedido porque o modelo médico ele não consegue absorver a psicanálise e a psicanálise não consegue introjetar a sua narrativa, o seu modelo para também se fazer uma especialidade do campo médico e inicialmente Freud vê que isto também não era positivo para o próprio movimento da psicanálise, e aí Freud decorre num percurso que seria um percurso em termos de antítese da própria fundação da civilização, da própria noção que ele tinha da civilização ocidental daquela época. Freud viveu os tempos vitorianos, que eram tempos conservadores, muito rígidos, e em termos ali, principalmente da rigidez perante a expressão da sexualidade feminina, não é?
Isto era um dos aspectos principais da sociedade vitoriana, este pudor exacerbado. E o Freud ele vai fundar a psicanálise principalmente a partir de um discurso que seria totalmente centrado no aspecto da formação da sexualidade humana, então para ali estabelecer a sexualidade humana como o principal fundamento do psiquismo humano. Então, este discurso que o Freud cria, esta narrativa que o Freud vai elaborando com a criação da sua teoria e dos seus conceitos, é uma narrativa que também se opõe à própria narrativa liberal, e depois ele vai inoculando esta narrativa e estas suas teorias no próprio seio social, fazendo parte ali, então, já de um discurso subversivo do próprio discurso tradicionalista no meio social. Então, Freud ele já cria de forma muito consistente essa base dialética de oposição aos valores tradicionais e fundantes da civilização ocidental. O complexo de Édipo, também o pouco conhecido complexo de Electra, não é? Isto vai dar base ali para as várias outras pessoas. Depois Jung vai fazer o mesmo com a gnose. O Jung ele constitui uma base gnóstica que se opõe e que rechaça a visão dita tradicionalista e rígida do cristianismo católico. O Freud ele vai também fundamentar movimentos posteriores de vários outros analistas, não é? Que se dispersam nas suas teorias analíticas mais específicas. E também ele vai fundamentar um dos maiores psicanalistas do século XX, se não o maior, que é o Jacques Lacan, na França. E a França é totalmente dominada pelo espectro também ideológico do socialismo-comunismo, e ela irá findar, por exemplo, numa revolução civil, numa espécie de mini-revolução civil, que seria o maio de 1968, que foi ali um evento fundamentado principalmente pela lógica deste espectro ideológico do socialismo-comunismo, né? Então, a questão é que hoje o discurso da psicanálise ele é um discurso que é fundamentado principalmente pela lógica da escola de Frankfurt. E a escola de Frankfurt ela une ali Sigmund Freud a Karl Marx. Então, e eu diria também que une Sigmund Freud, Karl Marx e também Antônio Gramsci. E a psicanálise ela vai cada vez mais valorizar o seu aspecto de antítese, ao ponto de ela não querer mais ser absorvida pelo modelo tradicional, seja de produção científica, seja de formação profissional, que é estabelecido com as academias, com as universidades, com as faculdades e com as instituições de ensino. Então a psicanálise ela se retira deste modelo para ser realmente um modelo totalmente subversivo. E subversivo no aspecto principal, pessoal, de que é de subverso. Então é um aspecto em que existe o verso e ela é subversiva. O próprio conceito de inconsciente é um conceito elaborado nos moldes mais subversivos possíveis, porque o inconsciente ele é inatingível pelo consciente. O inconsciente é aquilo que é, de certa forma, oculto, e o sujeito ele é sempre instado por este inconsciente, seja por aquilo que aparece em seu discurso, seja por aquilo que aflora em sua linguagem, seja por aquilo que lhe é desconhecido. Então, isto é um subverso, esta noção de subconsciente, inconsciente, tudo isto vai ser
sacramentado e vai ser diluído no meio social. E a psicanálise trabalha muito bem com isto, principalmente a partir de sua atuação mais marginal, não é? A psicanálise ela atua não de forma centrada, não, apesar de que os psicanalistas eles é, 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 vão permear o meio da psicologia. Digamos que os psicanalistas hoje eles parasitam os campos de formação da psicologia, porque a própria psicanálise ela é ensinada nas faculdades de psicologia. Existem psiquiatras que se tornam psicanalistas. Então, por mais que a psicanálise não esteja na faculdade de medicina, não é uma residência de medicina, porque a medicina, no seu positivismo, no cientificismo próprio da medicina, ela acaba por rechaçar este tipo de discurso e narrativa da psicanálise. A psicologia ela absorve, porque a psicologia, no seu ramo mais subjetivista, ela alinha-se bem com o discurso e a narrativa própria da psicanálise como alternativa às próprias abordagens mais subjetivistas da psicologia, as quais são muito limitadas em termos epistemológicos e em termos também deontológicos, não é? Elas são muito limitadas, principalmente pelo aspecto de que elas lidam com este sujeito artificial. Então, a questão primordial é que o colapso de todo este campo é inevitável devido a essas várias a esses vários conflitos que para a máquina será totalmente inexistente. Este discurso subversivo da psicanálise ele é um discurso que atua numa lógica muito humana. É a lógica própria da dubiedade, a lógica do dualismo, da dialética do discurso humano, da linguagem, da forma como ela é estabelecida em suas bases mais, digamos, não são as bases sintáticas, mas seria em termos mesmo, assim, da pictografia, em termos da própria letra sinalizar um sentido, sinalizar um significado. Então, por mais natural que isso se torne, depois que você imerge no campo da linguagem, se você buscar ver a linguagem muito mais como uma ferramenta que emana da nossa inteligência, você vê este aspecto da linguagem como um sinal que pode ser, inclusive, ali deslocado para vários outros sentidos ou significados, não é? Então, o termo figurado, o termo a metáfora, a metonímia é utilizado, por exemplo, por Lacan na psicanálise, e isto é, de certa forma, aí a constituição de uma narrativa própria, que depois também, aliada a este aspecto ideológico do Marx e do Gramsci, isto será elevado a uma potência máxima, não é? Porque irá permear o meio social. Os psicanalistas estão nas faculdades de psicologia, então lá está o discurso da psicanálise, o discurso do desejo, lá está o discurso que é elaborado neste campo restrito, e é um campo que só pode ser, então, trabalhado, modificado e desenvolvido pelos próprios psicanalistas, porque é um campo que não se afeta, por exemplo, com o discurso psicológico, porque o inconsciente ele está muito bem blindado. O psicológico trata de um falso eu ou de um eu muito frágil. Ele trata ali da superfície, a psicanálise trata das profundezas. Então, o que está na superfície não consegue atingir aquilo que está nas profundezas, quando se trata, na verdade, de uma dialética, de uma narrativa subversiva, muito simples e muito bem constituída com o passar de um século, não é? Então, a questão é que estas ideologias e estas concepções que ainda nos chegam até o século XXI, elas vão tender a colapsar,
porque em termos filosóficos políticos, a máquina ela também irá instaurar uma grande revolução, que é a revolução da homogeneidade. Então, a tecnocracia que se instalará com as máquinas será muito semelhante a um aspecto feudal, não é? Será aí uma tecnocracia feudal, praticamente, porque os discursos ideológicos eles tornar-se-ão inexistentes não porque eles serão destruídos ou serão desconstruídos ou serão destituídos, não. É porque eles serão desnecessários. A máquina ela instaurará um modo de vida em que a produção, todos os mecanismos de produção, todos os mecanismos digitais e todas as bases fundamentais da economia, das instituições representativas do Estado, a própria Constituição do Estado, o modelo mecanicista da produção agrícola, o modelo da produção manual, do operário fabril, o modelo das transações econômicas, de tudo, as máquinas tomarão conta e basicamente o humano ele irá retornar a um estado em que ele tornar-se-á ou mais contemplativo desta realidade, e aí talvez haja um renascimento, um reflorescimento de aspectos da discussão filosófica, metafísica, e o humano ele tenderá a discussões de ordem mais elevadas, ou então esse humano ele se tornará totalmente escravo do seu materialismo, que é o valor atual. Portanto, o valor predominante atualmente é o materialismo. Nós somos muito voltados ao aspecto puro e restrito da concretude da realidade e da satisfação dos nossos apetites mais elementares. Nós somos muito apegados à sensorialidade, nós somos muito apegados àquilo que nos chama a atenção aos sentidos. E por sermos tão apegados e tão viciados já nesses aspectos, nós podemos nos tornar, então, seres humanos puramente preguiçosos, complacentes e tornarmos também mais ignorantes, porque não iremos buscar o conhecimento, pois tudo já é feito. Como o conhecimento hoje está atrelado a uma lógica de formação para o mercado de trabalho, nós não teremos motivo para buscar o conhecimento, a não ser o motivo que seria puramente intelectual. Então nós nos tornaremos indolentes, não é? E talvez esta seja, talvez seja o destino mais lógico para a maioria da humanidade. Então, o colapso desses campos serão inevitáveis justamente devido a isto, porque a máquina ela irá revolucionar a nossa realidade de tal modo que é muito difícil nós compreendermos a amplitude do que isso irá atingir e modificar. E será uma modificação muito repentina, muito rápida. Então não terão gerações a adaptar-se a essa modificação. Será uma modificação praticamente intergeracional, de uma geração para outra. Talvez por exemplo, a minha geração talvez ainda veja estas modificações, e eu acredito que verá, porque isto será dentro de anos, não será dentro de décadas. E eu acredito também que haverão, digamos, várias pessoas que entrarão num estado de confusão muito grande a partir disto. E estes atendimentos e esta noção da saúde mental será uma noção que também ela será modificada, não é? Porque se nós não trabalharemos, se nós não teremos como buscar o sustento, ou seremos indolentes, ou então retornaremos a um modo de subsistência das próprias vidas
por trabalhar a terra ou qualquer outro aspecto, isto nós não sabemos como será. Mas a questão primordial é que isto irá ter um impacto fundamental em termos de qualidade de vida, em termos de saúde mental, em termos de como as pessoas irão receber estas modificações e como estas transformações irão abalar as vidas de bilhões de pessoas que não escolheram por isso. Então, serão modificações, transformações que nós não escolheremos por isso. E isto é que terá o maior impacto em termos da nossa subjetividade. E este colapso das profissões, cada campo profissional terá, então, um destacamento de profissionais se eles conseguirem sobressair a partir de outros aspectos. É por isso que nós trazemos aqui estas discussões dessa forma, porque, por exemplo, os estudos da consciência serão estudos extremamente necessários, mas que só poderão ser desempenhados por seres humanos, porque a máquina ela não atingirá a consciência, o nível de consciência. A máquina ela não poderá ter consciência, nunca. Ela não terá. A consciência não é digital, a consciência não é computação, a consciência não é um aspecto que pode ser traduzido digitalmente. Não pode, não é possível, simplesmente porque esta energia fundamental, de onde ela emana, ela é criadora de todos os aspectos, ela é fundamental a todos os aspectos. E inclusive a energia elétrica, que é fundamental ao próprio funcionamento computacional da máquina. Então, a consciência, ela é fundamento da própria energia que dá subsistência ao funcionamento digital. Então, esse digital ele não tem como penetrar, não tem como transformar, como compreender isto. A não ser que aí o aspecto principal seja a obliteração das nossas consciências, não é? E pronto, aí entraremos em aspectos que depois nós poderemos discutir na nossa academia e poderemos continuar estas discussões em outras plataformas do Nex, não é? Mas por enquanto, pessoal, seria esta a noção inicial e depois nós podemos aprofundar também se isto trouxer algum tipo de questionamento ou de respostas ou de perguntas de vossa parte e também como uma necessidade de nós podermos delinear este futuro de um modo mais compreensível, de um modo mais inteligível, para que possamos então também nos prepararmos melhor para isto, não é? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje ficamos por aqui. Eu agradeço a todos por terem visto. Também peço-vos que nos ajudem, compartilhem o conteúdo, deixem o seu gostar e ajudem o canal a crescer, a chegar àqueles que ainda não conhecem. E neste caso também, se quiserem contribuir, fazer parte do Nex, nós temos as outras plataformas, nossa comunidade, nós temos o Patreon. Então, ajude-nos a crescer e a poder continuar com os nossos trabalhos. E no próximo vídeo também estaremos esperando lá por todos vocês, que vocês possam continuar a acompanhar-nos, ok? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.